Atos dos Apóstolos, a darmos testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, a fim de que a sua mensagem de vida e esperança continue sendo divulgada entre as pessoas, no meio da sociedade e de nossa comunidade. Nós ouvimos aqui nessa primeira leitura o testemunho de Estevão. Estevão, ele esteve disposto a entregar a sua vida por causa do nome de Jesus. Ele faz como que um resumo de tudo aquilo que estava previsto já no Antigo Testamento, aquilo que os profetas falavam acerca do nome do Salvador, do enviado de Deus, o Jesus, o Cristo. No entanto, Estevão está com seu espírito, está com a sua vida cheia do Espírito Santo, e ele é capaz então de olhar a sua entrega a Deus com um olhar de ternura, com uma verdadeira oferenda de si mesmo, para que o nome do Senhor então pudesse prevalecer no meio da sociedade de sua época. E ele então é apedrejado por Saulo, aquele que será depois Paulo, depois da experiência com o ressuscitado. Em nome de um radicalismo religioso, Estevão entrega a sua vida. E o apedrejamento de Estevão, ele vai encontrar um sentido. Não é simplesmente morrer por morrer, mas a sua morte tem um sentido mais amplo. E morre por causa de um alguém. E esse alguém é Jesus. E esse Jesus fez uma diferença na sua vida, na sua caminhada de fé. Despertou o seu coração para uma outra realidade. E fez com que Estevão então enxergasse muito além das aparências. E por isso mesmo, em agradecimento a Deus, ele então se curva de joelhos e diz ao Senhor: Senhor, não os condene por este pecado. E é interessante dizer que esta é uma das últimas palavras de Estevão. E logo então acontece a sua execução. E a fala de Estevão faz lembrar Jesus, quando já está pregado numa cruz, quando já está ali pendurado entre o céu e a terra. Jesus vai perdoar os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O discípulo, portanto, deve conformar a sua vida com a vida do Mestre. Deve configurar a sua existência, assumindo de uma maneira encarnada na história os valores, as atitudes, os gestos de Jesus. E esse é o nosso grande desafio, os irmãos e irmãs, fazer com que a nossa vida seja um evangelho vivo, fazer com que as nossas ações escrevam no coração de todas as pessoas que nós encontramos aquilo que de fato é a essência da nossa fé, o próprio Cristo Senhor, o nosso Salvador. Bem sabemos que sozinhos isso se torna incapaz, nós nos tornamos incapazes, porque nós somos fracos e precisamos de um alimento, precisamos de um sustento para a nossa caminhada de fé. Assim como o povo de Deus no deserto, caminhando em busca da terra prometida, a terra de Canaã, encontrará um maná, um pão que Deus enviava, fazia chover a cada dia o suficiente para o alimento daquele dia, como um meio de presença, de pertença a esse povo, mas também como um meio de sustento. Assim, o Evangelho de João vai dizer que o verdadeiro maná, o pão vivo descido do céu, é Jesus. É um pão que não perece. Porque o maná que Deus fez cair no deserto, quando o povo caminhava uma terra nova, a terra prometida, uma terra fértil, ele era perecível. Ele não servia de um dia para o outro. Ele se perdia. Então, portanto, que Jesus é esse verdadeiro maná. O maná eterno, não é perecível. Muito pelo contrário. E é por isso, então, que a cada Eucaristia que nós celebramos, nós comungamos do mesmo Jesus. Desse Jesus que se entregou na Semana Santa, como nós celebramos, de uma maneira tão intensa em nossa comunidade. Mas desse Jesus, então, que é capaz de nutrir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que tenhamos a força e a coragem necessária para enfrentarmos, então,
as inúmeras dificuldades que vêm na nossa caminhada de fé. E esse maná é a própria Eucaristia. A palavra de Deus que nos alimenta, ela se torna pão, ela se torna visível, ela se torna sacramento na mesa do altar. E por isso que todos nós, ao aproximarmos de Jesus e a Eucaristia, nós não somos nutridos do próprio corpo e do próprio sangue do Senhor, para fazer realidade na nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada de fé, aquilo que de fato foi e é Jesus, o Deus amor, o Deus misericórdia, o Deus que se aproxima de todos. Que nessa novena de Santos Expedito, peçamos a Ele que interceda junto ao Senhor, para que sejamos corajosos em testemunhar o Senhor, sejamos corajosos como Estevão, a tal ponto de entregar-se para que o nome do Senhor apareça. Supliquemos a ação do Espírito Santo, que ilumine os nossos passos, que conduza a nossa caminhada de fé, para que sejamos verdadeiros discípulos e missionários do Senhor. Que assim seja. Amém.